Olá, hoje no programa Em Discussão Especial eu vou abordar com uma especialista na área trabalhista a decisão do Supremo Tribunal Federal que no fim do mês de maio derrubou por 10 votos a 1 um trecho da reforma trabalhista de 2017 que permitia que trabalhadoras gestantes e mães que estivessem amamentando seus filhos trabalhassem em atividades insalubres. Para tratar desse tema muito importante, estou recebendo a doutora Cláudia José Abud, advogada trabalhista, professora e doutora pela PUC de São Paulo. Doutora, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio em recebê-la aqui na TV Alesp. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição. Professora e doutora pela PUC. Exatamente. Se apresente, Exatamente. por favor. Quantos anos na militância da área trabalhista? Bem, eu atuo na área trabalhista há mais de 25 anos, né, atuando só em direito do trabalho, sou especialista na área trabalhista e estou já dando aula já desde 1997 também. Na graduação e na pós-graduação, então a minha área, o que realmente eu estudo, me aprofundo e faço pesquisas com relação ao direito do trabalho. Podemos dizer então que a senhora se apaixonou pela área trabalhista. Exatamente, por quê? Completamente. Olha, é interessante, porque eu lembro assim que na faculdade não era algo que interessava muito, porque a gente tem as matérias de direito penal, né, que tem aquela paixão, são aulas românticas sobre isso. O direito do trabalho não despertou na graduação, mas depois fui me aprofundando na advocacia, conhecendo um pouquinho mais do direito do trabalho, e aí realmente é um caminho sem volta, uma paixão sem volta. E como professora? Como professora também, comecei fazendo mestrado, querendo me aprofundar no tema, querendo fazer pesquisa, ter uma análise mais teórica, conceitual sobre a disciplina, sobre a matéria. E aí dar aula é uma consequência de quem está fazendo um curso de pós-graduação lato sensu. Antes de nós entrarmos nesse tema que é relevante e extremamente importante para as mulheres, acho que como um todo, né? Eu queria saber o que a senhora pensa, qual que é a sua ótica em relação às leis trabalhistas aqui no nosso país? Bem, é um tema bastante polêmico, né? Que recebe muitas críticas. Está vinculado ao que acontece na economia. Então, se a economia vai bem, nós temos mais empregos e, portanto, o direito do trabalho, a legislação trabalhista, ela não incomoda tanto, mas quando a economia não vai bem, né, quando a gente tem uma taxa de desemprego muito alto, precisa realmente se refazer alguma coisa. A primeira coisa que se pensa é, bom, o custo do trabalho é alto, né? O custo do trabalho faz com que as empresas não consigam investir mais ou afasta investidores estrangeiros, uma série de críticas. Eu entendo que o direito do trabalho, ele vem regulamentar uma relação necessária para o trabalhador, né? Então, o trabalhador, ele precisa de um cuidado, de uma tutela jurídica do Estado para regulamentar uma relação que transcende os interesses dos particulares. Quando a gente fala de direito do trabalho, a gente não está falando só de uma regulamentação para atender os interesses do trabalhador, também do trabalhador, mas também um interesse social. Então, a gente está falando de um direito social e que interessa a toda a sociedade. E com certeza, acho que daria vários programas, não, doutora? Vários programas. Muitos programas. Mas voltando para a nossa realidade, vamos falar desse direito específico adquirido aí pelas mulheres, né? E eu queria saber da senhora exatamente o que representa essa mudança, né? Através do STF, para a vida das mulheres. Qual que é a sua análise? O que a senhora pode falar sobre isso? Muito bem. Existem algumas normas, tanto na Constituição Federal quanto na CLT, que visam proteger a mulher no momento em que ela está naquele momento de gestação, né? Então, o que se busca é a igualdade do trabalho entre homens e mulheres, né? Igualdade salarial, igualdade de oportunidades, proteção ao emprego, trabalho. Mas no tocante a esse estado gravídico da mulher, da gestação, esse estado de amamentação, existe um ordenamento específico, porque a mulher, naquele momento, está passando por uma situação que a difere do homem. Então, a legislação vem tutelar não só a saúde do trabalhador, da trabalhadora, né, melhor dizendo, como também
do nascituro e da criança. E essa proteção à saúde da mulher, da criança, do nascituro, ela vem observada, ela vem tutelada não só na CLT. A Constituição Federal traz vários artigos onde ela estabelece que o Estado deve promover regras e normas, não só o Estado, mas toda a sociedade, visando a proteção da mulher, do nascituro e da criança. Tá. Você tem uma opinião única envolvendo a mulher e profissional ou são opiniões diferentes? A mulher Visões diferentes? Não, a visão geral, né? Geral. A visão jurídica e a visão da mulher mesmo. São visões que acabam, na verdade, se interligando, né? Sim, sim. Mas são visões de uma análise jurídica e social. Como que era antes? Como que funcionava Com antes? relação à insalubridade? À insalubridade. Porque essa questão Isso. da insalubridade, ela é interessante pela seguinte razão. Antes de 2006, a legislação ela era omissa quanto à possibilidade da mulher gestante trabalhar em local insalubre. Então, o local insalubre é aquele local onde o trabalhador ou a trabalhadora estão expostos a agentes que podem trazer um problema de saúde, tanto o homem quanto a mulher. O que é o ideal? É que nós tenhamos normas de redução ou de eliminação total de qualquer agente insalubre. Que tipo de agente insalubre? Pode ser um contato com um agente biológico, né? Os enfermeiros, as médicas, enfim, podem ter um contato com um agente biológico que pode trazer um prejuízo à sua saúde. Ou um contato no ambiente do trabalho, um excesso de ruído, também é um agente que pode gerar insalubridade, não é? E por conta dessa falta de eliminação total, a legislação prevê uma indenização para o trabalhador e para a trabalhadora que prestam serviços nessas atividades, em atividades insalubres. Essa indenização varia de acordo com a exposição do grau de insalubridade. Pode ser mínimo, médio ou máximo. Isso quem define é um técnico do trabalho, engenheiro do trabalho, um médico do trabalho e que vai observar as normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho. Pois bem, até 2016, a mulher gestante não estava protegida. Ela, em tese, poderia trabalhar em ambiente insalubre. Em 2016, foi inserido um artigo na CLT, o 394A, proibindo o trabalho da gestante em local insalubre. E a reforma trabalhista de 2017 alterou esse artigo 396A e incluiu 2 incisos, dizendo: é proibido o trabalho da mulher gestante quando ela está exposta a um nível máximo de insalubridade. É proibido. Se ela estiver exposta num grau médio ou mínimo, né, o grau máximo é proibido. Em grau mínimo ou médio, ela pode trabalhar exposta mesmo grávida e não poderá trabalhar se ela apresentar um atestado médico particular que determine que para ela este local vai trazer um prejuízo, não é? E ainda disse, no caso da mãe lactante, aquela que está na fase da amamentação, ela também deixa de trabalhar se apresentar um atestado, não é? O que veio o Supremo Tribunal Federal agora dizer que esses 2 incisos são inconstitucionais. Tá. Eles trazem um prejuízo à saúde da trabalhadora, da mãe, da criança, pode trazer um prejuízo para o feto, né? E ainda na lactação para a criança. E, portanto, entendeu, a meu ver, corretamente, que são normas inconstitucionais, ferem os princípios constitucionais de proteção. Alguns defendem, ou estavam defendendo uma solução mais equilibrada, alguns defendem exatamente uma chamada medida provisória, que em novembro de 2017 ainda, né, pelo Michel Temer, né? 808, né? Isso, onde o texto determinava que a gestante e a lactante seriam afastadas enquanto durasse a gestação de qualquer atividade, ficando sem receber o adicional. Seria uma solução equilibrada ou não? Na
verdade, não resolve muito, né? Porque o que agora se estabeleceu? Tá. Que ela continua recebendo o adicional, tem que estar afastada das atividades, ela pode exercer uma atividade fora, quer dizer, continua trabalhando, não é que ela se afasta do trabalho, ela se afasta daquela atividade onde o local é insalubre, ela vai ter que exercer uma outra atividade. Tá. Se não tiver uma outra função compatível para ela exercer, ela pode ser afastada e aí recebendo pelo INSS. Por quanto tempo, doutora? A depender enquanto perdurar a gravidez, se ela ainda estiver no estado gravídico, ou enquanto ela estiver numa fase de amamentação. Porque aí se considera que a gravidez dela é de risco. Tá. Então, há uma previsão de pagamento previdenciário nesse sentido. Como é que funciona hoje o tempo que ela pode ficar afastada, a gestante? Bom, às vezes as pessoas confundem um pouco Isso. estabilidade com afastamento, Isso, né? tá. Estabilidade é a proibição de dispensá-la sem justa causa, Tá. sem justo motivo, do momento da confirmação da gravidez, no momento em que um exame médico confirma que ela está grávida, até 5 meses após o parto. Isso é estabilidade no emprego. Ela não pode ser demitida, salvo em casos de justa causa. Tá. O afastamento para que ela possa ter o bebê é de 120 dias. 120 dias. 120 dias. Pode começar um mês antes do nascimento, né? E depois ela continua o restante do tempo após o nascimento. Ou ela pode trabalhar até o final e tirar os 120 dias depois do nascimento. E aí ela pode incluir férias se ela tiver? Sim, né? Na verdade, normalmente as mães acontece, fazem isso, né? Acabam incluindo porque aí fica com um tempo a mais em casa. Agora, com essa revogação, podemos dizer assim, do Supremo, muda tudo isso? Não muda. Com relação à estabilidade e à licença dela, se mantém. Mas o tempo que ela pode ficar em casa pode ser maior, né? Caso a empresa não tenha um outro Pode ser que local sim, para ela pode trabalhar, ser que sim. né? Quer dizer, se não tiver também, é algo que a lei não especifica muito bem, quer dizer, qual é a atividade? Como que a empresa vai dizer, não, eu não tenho como alocá-la em outra função? Tem que provar que realmente não tem, né? Porque quem vai ter que pagar essa conta é o INSS. Então, nessa situação, a reforma trabalhista, e foi mantida pelo Supremo, essa regra, estabelece que nessa situação é considerada como se fosse uma gestação de risco. E aí sim ela pode ficar em casa, né, recebendo do INSS. Tá, me diz uma coisa, eu queria saber se esse fator pode impactar de alguma maneira as empresas a partir de agora. Então, ou como pode impactar? Veja só, desde 2016 nós tínhamos já essa regra, né? Então esse impacto para as empresas já estava acontecendo desde 2006, desculpa, desde 2006. Então, já em 2006 nós tínhamos o 394A que dizia que estava proibido o trabalho em local insalubre. Em 2017 que veio a reforma trabalhista dizendo que não, que só poderia se o médico, né? E veja que tem uma curiosidade, né? Como que a empregada vai levar um atestado médico particular, quer dizer, quantas empregadas gestante tem acesso a um médico particular? Muitas não têm, não é? A maioria não tem acesso a um médico particular, que possa emitir um atestado dizendo, este trabalho é um trabalho, esse local de trabalho é um local que pode trazer um prejuízo para a saúde dela ou do bebê. Primeiro que o médico não vai na empresa para analisar o ambiente de trabalho. Pois é. E quem analisa o ambiente de trabalho é um médico especialista em regras trabalhistas, que a gente chama de médico do trabalho, uma especialização. Então, um médico comum, ele não consegue definir essas regras, é um especialista. Então, é difícil também para o médico se responsabilizar, dar um atestado dizendo que ela pode ou que não pode. Ele até responde por isso, caso no futuro ela adquira uma doença. Claro. Então, algo que não resolveu. Doutora, a senhora teme que as mulheres podem sofrer um tipo de pressão já no trabalho, de gestantes? Olha, nós precisamos de você, você vai ter que trabalhar aqui, eu sei que o ambiente não é o mais adequado, mas você vai ter que resolver, você vai ter que dar seu jeitinho. Isso já acontece? E a senhora teme que isso possa acontecer mais ainda? Eu acho que isso já acontece por diversas formas, né? Diversas formas. A gente pode falar, bom, ou você trabalha aqui sem registro na carteira ou você não trabalha. Tem várias formas em que a ilegalidade ela é proposta e o trabalhador muitas vezes aceita porque não tem outra forma, né? Não adianta dizer, mas ele pode não aceitar. Sim, mas se ele não aceitar, ele não tem o trabalho, né? Ele não tem o seu sustento.
Então, pode acontecer, acontece, né? E como é que ela deve proceder a partir daí? Eu digo assim, pelas empresas, as empresas têm que tomar um pouco de cautela e as coisas não são tão fáceis assim, né? Essas ilegalidades, elas não são tão fáceis de serem praticadas. Porque tem o Ministério do Trabalho, agora chamado de Secretaria do Trabalho, que fiscaliza, os auditores do trabalho que fiscalizam o cumprimento das leis. Então, pode essa empresa sofrer uma fiscalização e ser autuado, né, pelo Poder Executivo Trabalhista, pelo Poder Executivo. Pode ter uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho pode tomar uma atitude em face dessas irregularidades, né? E individualmente a empregada pode ingressar com uma reclamação trabalhista. E como é que ela pode reunir provas de que ela realmente trabalha num local sob pressão, vai? As provas, né, que ela deve produzir, pode produzir, são todas aquelas que a lei permite. Então, ela pode ter testemunhas, né? Ela pode ter prova documental. E hoje em dia, né, as fotos, fotografia, a gravação vale muito. Quer dizer, claro que precisa ficar evidenciado e precisa ser por meios legais, mas tudo é meio de prova. Aliás, né? Essa era digital veio para beneficiar muita gente, né? Quer dizer, veio para complicar alguns, né? A gente tem aí alguns casos recentes, mas também veio para beneficiar. No caso trabalhista, a senhora acha que veio mais para beneficiar? Eu acho que sim. O direito está sempre um pouco atrás dos acontecimentos, né, de fato. Então, o direito do trabalho vem acompanhando isso. Nesta questão, por exemplo, de provas, o que vale num processo trabalhista? Uma foto, uma mensagem, o Facebook, vale tudo, né? Então, uma testemunha, por exemplo, que vai prestar um depoimento na Justiça do Trabalho, que diz que está lá e é isento para prestar um depoimento, que não tem nenhum relacionamento pessoal, e de repente a outra parte prova que é amiga do Facebook, que compartilha ali as mensagens, que viajam juntas, tudo isso é válido. Agora, quais os tipos de punições que essa empresa pode receber? Por não observar. Por não, Então, primeiro, pode receber multa, né, pelo Ministério do Trabalho. A multa é pesada? A mão do Estado é pesada? É pesada. Da Justiça é pesada? É pesada. A depender do número de empregados, a depender se ela é reincidente ou não, a depender do tipo de atividade que ela exerce, ela é pesada. Ela é pesada, né? O Ministério Público do Trabalho, né, ele pode entrar com uma ação civil pública, pedindo também multa por dano moral, por dano material. Então, não é algo que as empresas podem deixar assim, achando que não vai ter consequências graves. As consequências são muito sérias. Com tudo isso, com essa alteração, a senhora acredita que as mulheres podem ser mais discriminadas na hora de uma contratação, na hora de uma disputa ali por uma vaga com um homem? Essa justificativa foi a justificativa de muita gente, né? Do relator que fez a reforma trabalhista. Foi exatamente essa foi a justificativa que, para mim, é uma justificativa que não cabe, né? Porque a discriminação, primeiro, nós temos meios jurídicos para afastar qualquer tipo de discriminação, seja por sexo, seja por idade, nós temos meios por isso. Então, dizer que ela não vai ser contratada, pode acontecer, mas tem que ser reparado. Essa discriminação, se ocorrer, vai ter que ser reparada, não é? Então, dizer isso, né, em detrimento de uma proteção social prevista na Constituição Federal, é um argumento que não se sustenta. As gestantes hoje, doutora, elas estão muito bem amparadas em relação aos direitos trabalhistas, ou não, como um todo? Então, ela está amparada por conta dessa estabilidade, né, que ela tem, enquanto no momento em que ela confirma a gravidez, ela não pode ser demitida, né? Então, ela tem esse amparo, quer dizer, é o direito ao emprego, né? Não só ela, a quem também vai nascer, né? Quer dizer, é algo que você consegue ter um pouco de segurança, mesmo que provisoriamente, né? Imaginando que até o nascimento você tem um emprego, você está garantido no emprego, você tem salário, você tem como começar essa nova vida, né? E ainda depois do nascimento, ainda poder ficar um pouco em casa para a amamentação, para os cuidados do filho. E ainda nós temos uma outra situação. Esse prazo de 120 dias, ele pode ser prorrogado para 6 meses. A empresa que aderir àquele programa da empresa cidadã, ela pode oferecer um afastamento maior
até 6 meses e pode ter um benefício fiscal. Ela pode deduzir isso do que ela deve pagar de impostos. Doutora, hoje eu entendo que as relações trabalhistas elas mudaram muito a partir até de 2017, mas é um outro tema que eu vou convidá-la novamente para a gente poder esmiuçar assim, com maior detalhe, com uma riqueza maior de detalhes. Mas assim, em relação às gestantes, elas obrigatoriamente, quando elas estiverem trabalhando, vamos supor que a empresa esteja passando por uma dificuldade financeira e ela corta exatamente a assistência médica de todos os funcionários. Como é que fica essa gestante? Porque, vejam só, essa é uma questão que a gente consegue visualizar bem num momento como esse que a gente vive de crise. Sim. Quer dizer, a empresa, as pessoas pensam também que é muito fácil para as empresas demitirem, né? E não é. Demitir um contingente de empregados é a última coisa que uma empresa quer. Por quê? Porque é um custo de demissão, um custo que investiu no momento da contratação desses trabalhadores, em treinamento. Então, a empresa teve um custo para preparar aquele trabalhador. Então, demitir por uma questão de crise é realmente bastante prejudicial para a empresa, né? Sim. Então, em último caso, né, quando realmente é o último caso, tem que se garantir primeiro os trabalhadores que têm estabilidade. Então, no momento de uma demissão, a necessidade de ter essas análises, né? Para quem que tem uma estabilidade? A gestante, o empregado que de repente se acidentou e também tem uma estabilidade no emprego. Então, são os primeiros que devem ser preservados. Mas elas obrigatoriamente, elas têm que ter assistência médica, mesmo que... sim, voltando à assistência médica. Isso. Então, o direito a um plano de saúde não é um direito previsto na lei. Não é? Não é um direito previsto na lei. Mesmo para gestantes? Mesmo para gestante. Okay. Direito à saúde privada não é um direito previsto na lei. Pode ter uma norma coletiva que foi negociado com o sindicato de uma determinada categoria, que aí sim estabeleceu esse direito e aí a empresa tem que observar. Okay. Mas aí é uma norma coletiva de uma determinada categoria, não é? Mas aquela empresa que espontaneamente concedeu esse benefício, para ela retirar depois, é algo que acaba se incorporando no contrato de trabalho. Especialmente se esse direito foi concedido espontaneamente e se tornou habitual. Então, o que faz no caso da gestante, né, nessa situação? Ela vai procurar a Justiça do Trabalho para tentar preservar esse direito, né, dizendo, olha, o prejuízo vai ser muito grande. E o juiz vai ter que avaliar no caso concreto, né, e possivelmente dar uma liminar para ela ter direito a acesso a esse benefício. Quais são os direitos trabalhistas hoje das gestantes? A estabilidade, sim, estabilidade. Né? A estabilidade, a licença maternidade que ela tem. Depois, quando ela volta, ela tem direito a uma pausa, 2 pausas de 15 minutos para amamentação, que é... Ela, dentro da jornada, ela tem 2 pausas, que ela vai negociar, agora com a reforma trabalhista, ela pode negociar que momento ela vai usufruir dessa pausa. E aí, dentro dessa pausa, a senhora quer dizer que ela pode trazer, ela pode levar o filho para trabalhar com ela, é isso? Ela tem 2 pausas de 15 minutos. E aí a empresa é obrigada a ter um berçário, ter um espaço para o filho? Não precisa. Como é que funciona isso? Então... Desculpa cortá-la, mas é um assunto que já emenda, né? Polêmico, não é polêmico isso, hein? Muito polêmico, porque essas 2 pausas, elas não são suficientes, não né? São, né? O tempo que ela leva para chegar... Isso é a lei hoje. A lei já era antes, foi mantida com a reforma trabalhista, ela tem 2 pausas para amamentação, foi mantida. A reforma trabalhista, a alteração dela foi no sentido de que as partes vão definir em que horário da jornada ela vai se ausentar. Porque qual é o objetivo? A amamentação. Sim. Mas às vezes ela diz, bom, mas não adianta conceder meia hora para amamentar, né, se eu levo 1 hora para chegar em casa. Quer dizer, o Instituto acaba não atingindo a finalidade. Bom, mas é possível ela chegar mais tarde ao trabalho, então? E sair mais cedo? Bom, mas continua fugindo, a finalidade é a amamentação. Claro. Seja lá o que for, né, a reforma trabalhista flexibilizou, dizendo as partes vão definir de que maneira estes 2 intervalos vão ser usufruídos. As empresas estão preparadas para esse momento ou não? As empresas estão numa fase de adaptação, não só para essa, mas para várias outras mudanças, né? Sim. Então, estão querendo implantar algo que é benéfico, que traz uma segurança jurídica para a empresa.
Algumas coisas, nós mesmos do meio jurídico ainda temos algumas dúvidas se efetivamente pode ser implantado, para que depois isso vai ser modificado e a empresa tem que reparar, né, esse passado. Então, está tendo uma certa cautela e procurando informação. Deixa eu só me aprofundar em relação a esse tema ainda da amamentação, que a mãe pode trazer o filho, né? Até que fase da amamentação, até que fase do crescimento da criança ela pode levar essa criança ao trabalho para que ela possa ser amamentada? O artigo não diz dela levar, diz direito à amamentação, né? Então, quer dizer, ou levar, ou ela sair, né? Tá. Não fala expressamente, ela diz direito a uma pausa na jornada para amamentação. Ela pode sair do trabalho, ela pode receber a criança no trabalho. Mas a criança não pode ficar com ela lá, né? Isso aí então, vai depender da empresa, né? Vai depender desse acordo que ela fizer com a empresa. Né? Vai depender do acordo. Mas a amamentação até 6 meses. Até 6 meses. 6 meses de idade. E aí intervalos de 15 minutos. E tudo isso... 2 intervalos. 2 intervalos. Tudo isso é negociável com a empresa, né? Tudo Acho isso que as empresas estão mais flexíveis em relação a Procuram isso, estar, né? Procuram estar, porque se a empresa não concede esse intervalo, no futuro, ou mesmo, mas normalmente no futuro, essa empregada pode entrar com uma ação trabalhista dizendo eu não tive, a empresa não concedeu e eu quero esse tempo como horas extras. Bacana. Bom, eu te interrompi em relação a essa questão da amamentação, que é extremamente importante, né, para o crescimento, para a saúde, principalmente da criança e da mãe também como um todo, até porque tem um carinho ali muito próximo e seria legal, pelo menos ela ver, né, o seu bebê, pelo menos nesses 2 intervalos até chegar em casa e ficar mais à vontade com a criança. Sem dúvida. Mas eu havia te interrompido, queria que a senhora continuasse exatamente falando sobre os direitos trabalhistas. Faltam mais alguns? No geral, né? No geral. No geral, quer dizer, as alterações foram enormes, né? Alterações das formas de contratação. Eu acho que uma mudança bastante sensível foi que o legislador entendeu que a proteção da CLT, ela pode ser flexibilizada para um determinado tipo de trabalhador. Ela veio dizer que um trabalhador que ganha acima do dobro do teto da Previdência e que tenha curso superior tem mais liberdade para negociar as suas condições de trabalho. Né? Então, ela flexibilizou dizendo, esse trabalhador, que a gente chama, né, que a doutrina, a própria lei chama de hipersuficiente, não precisa tanto da proteção legal, que ele tem mais condições de negociar as suas condições de trabalho e que essas condições devem ser respeitadas. Então, são várias, né? A gente teria que ter aqui, acho que um programa para cada assunto do que foi. Mas essa é uma questão impactante, né? E a gente precisa observar como é que o Poder Judiciário vai interpretar essa norma, se constitucional ou não. Muito obrigado. Chegamos ao final. Você viu que o assunto é muito gostoso e ainda não esgotamos tudo. Não esgotamos. Traremos a senhora em uma nova oportunidade. Muito obrigado pelo privilégio de recebê-la aqui. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer é meu. Programa em discussão especial de hoje, eu conversei com a doutora Cláudia José Abud, advogada trabalhista, professora e doutora pela PUC de São Paulo. Muito grato pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau. Posso